O espelho redescoberto e a mulher inteira. Nós caminhamos por essa rua antiga do inconsciente durante 21 dias. Cruzamos a porta daquele antiquário poeirento, dia após dia. E fomos fundo no labirinto da sua alma. Mas hoje eu te convido para fazer um encontro especial de encerramento, onde o cenário, a partir de hoje, de agora, muda. Feche os seus olhos, se visualize caminhando até o fundo da loja. Você não encontra o espelho oval intacto, esperando pelo seu reflexo. Hoje você se depara com uma cena forte. O espelho está caído, ele se quebrou no chão. No chão do antiquário repousam exatamente 21 cacos de vidro. No primeiro impacto, você sente um aperto no peito. Dá medo olhar para o que está partido, mas um impulso interno que vem do fundo da sua alma te faz se ajoelhar diante daqueles pedaços. Com muito cuidado, sem medo de se cortar, você começa a recolher caco por caco. E ao segurar cada um deles contra a luz, você vai percebendo algo extraordinário. Você se reconhece em cada um deles, cada um dos pontos abordados nessa jornada. No primeiro caco, você percebe o reflexo de quem aprendeu a se calar para não incomodar. No segundo, o reflexo mostra uma jovem mudando de cor e de gostos só para ser aceita. No próximo, você percebe o reflexo daquela que aceita migalhas, aceita o resto do tempo e do afeto de alguém. Ali do lado, você percebe o reflexo de um caco de uma mulher rejeitada que boicota a própria felicidade por achar que não merece mais. Você reconhece o reflexo de uma prisioneira, presa a uma traição antiga que congelou a sua vida. E você também encontra o reflexo de uma mulher que via competindo com outras mulheres por migalhas de validação. Mais adiante você vê o reflexo de uma esposa de fachada que sustentou as aparências de um casamento sem vida por muito tempo. Logo ali você pega o reflexo de uma funcionária esponja que carregava o estresse do ambiente de trabalho no seu próprio corpo. Então você segura o reflexo de uma vítima de circunstâncias que terceiriza a culpa da sua infelicidade para o destino. Em seguida vem o reflexo de uma perfeccionista achando que se der conta de tudo, ela tem o controle e ninguém mais vai embora. Abaixo você encontra o reflexo de uma mulher sufocada que engoliu sapos que hoje queimam no seu estômago. Então você limpa o reflexo de uma mendiga que faz tudo pelos outros, esperando um obrigado que nunca veio. E o reflexo daquela que aceita qualquer parceria por medo avassalador da solidão, que é carente, também se apresenta. Então você encontra o reflexo do território invadido, aquele que deixa a família mandar na sua casa por medo de impor limites. Bem do lado você encontra o reflexo da mãe do ninho vazio, que se anulou tanto pelos filhos que esqueceu quem era quando eles voaram. Mais à frente você vê o reflexo da cuidadora que é solitária, que assumiu fardos familiares pesados que deveriam ser divididos. Então você resgata o reflexo da refém da conveniência, que troca sua dignidade emocional por uma falsa segurança financeira.
E então você percebe o reflexo da matriarca exausta que sacrificou a saúde para sustentar uma harmonia familiar artificial. Bem ali está o reflexo daquela prisioneira da gaiola que vive uma vida morna, berrando em silêncio pelo luto de si mesma. E aí você pega o reflexo da doadora universal, aquela que virou colchão que amortece as quedas de todos, menos as dela mesma. E por fim, você pega o último caco, o reflexo da armadura de gelo, que fechou o coração para o mundo, fingindo que não precisava de ninguém. Nesse momento você percebe que a sua história não foi feita de um erro só. Você foi ao longo da vida se quebrando em pedaços para caber nos moldes do mundo. Cada caco no chão representa uma vez em que você se abandonou, se anulou ou aceitou migalhas nas suas relações para não reviver a dor da exclusão. Você guardava o peso de todas essas mulheres dentro de você. Mas a jornada do Ho Oponopono não serve para nos deixar no chão. Ela serve para nos refazer. E com as mãos firmes e o coração cheio de compaixão pela sua história, você começa a juntar esses 21 cacos, encaixando um a um na moldura de ferro antiga. À medida que você junta os pedaços e limpa as marcas de poeira e até mesmo de sangue com palavras sagradas. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Você percebe que algo mágico e espiritual começa a acontecer. Uma luz dourada começa a emanar das rachaduras. Quando o último pedaço é encaixado, o espelho se transforma. As linhas de quebra não desaparecem, mas elas deixam de ser feridas e se transformam em linhas de ouro. O espelho virou uma obra de arte única, resiliente e inabalável. E no mesmo instante, todo o espaço ao seu redor se transforma. O antiquário poeirento e escuro é inundado por uma luz radiante. O ar fica leve. O peso crônico que você carregava nos ombros, no peito, simplesmente desaparece. Mas a maior transformação de todas, aquela que vai fazer as suas lágrimas rolarem de pura gratidão, está no reflexo. Quando você olha para o espelho reconstruído, você não vê mais o fantasma da rejeição, da traição, da culpa, da escassez. O reflexo que te olha de volta de uma mulher inteira. Uma mulher que acolheu suas dores, que honrou seu passado, mas que finalmente se libertou. Obrigada por me acompanhar até aqui.